Olá, amigos, bom dia. É uma alegria estar com vocês que estão nos acompanhando agora em suas casas, em suas igrejas. Eu estou falando diretamente da igreja de Botafogo, Rio de Janeiro, para dias muito especiais, são os 10 dias de oração. E eu tenho certeza que esses dias irão alcançar sua vida, sua família, seu casamento, porque quando a gente ora, a gente está mais alinhado aos planos e à vontade de Deus. Durante esses 10 dias, pela manhã, eu vou estar aqui tratando de um tema que é a obra e a pessoa do Espírito Santo. E durante a noite, nós vamos tratar sobre as 3 mensagens angélicas e o grande conflito. Há um texto na Bíblia que nós vamos ler várias vezes, e esse texto está em Zacarias capítulo 10, versículo número 1. É muito importante lembrarmos de que a pessoa do Espírito Santo vem até nós fazer uma obra não comum, mas uma obra extraordinária. Uma obra muito mais maior, muito mais elevada do que nós podemos imaginar. Certa vez, pastor Dwight Nelson passou uma noite mal dormida, e havia uma razão para isso. Ele não estava dormindo muito bem. E ele pensava em um versículo bíblico que estava martelando em sua cabeça o tempo todo. E esse versículo era Zacarias capítulo 10, versículo número 1. E ele não sabia exatamente o que estava escrito em Zacarias capítulo 10 e versículo número 1. E um certo dia, num certo momento, ele parou, abriu a Bíblia e leu o que está em Zacarias capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dar aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo. E ele começou então a pensar, isso se refere ao Espírito Santo, e eu devo buscar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em meu coração. Seja bem-vindo a esses momentos tão especiais que nós teremos aqui a cada manhã, às 5, 6 horas da manhã, buscando a presença do Espírito Santo, claro, orando como é de costume, ainda mais nesses 10 dias de oração. E para começarmos o tema de hoje, eu quero tratar sobre a nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade? Não há dúvidas de que, quando a gente faz essa pergunta, a nossa maior necessidade é de que o Espírito Santo habite e trabalhe em nosso coração. E aqui vem algumas coisas que a gente precisa considerar sobre essa necessidade. Primeira delas, Guterres, que é secretário-geral da ONU, ele que vive em situações extremamente complexas e difíceis de serem tratadas a nível mundial, alguém certa vez perguntou para ele: Guterres, qual é o grande tema, ou a maior necessidade que nós temos como cidadãos? E ele disse o seguinte: a nossa maior necessidade é a necessidade de paz. Essa é a nossa maior necessidade. Se nós olharmos para as pessoas em suas diferentes realidades, as nossas necessidades, elas podem mudar de acordo com as circunstâncias que nós temos em nossa vida. Por exemplo, se você olhar para uma pessoa que está vivendo em uma condição de morador de rua e perguntar para ele qual é a sua maior necessidade, ele irá dizer o seguinte: a minha maior necessidade é de comida. Eu preciso de comida. Eu estou com fome. Ou talvez, se você olhar para uma pessoa e perguntar para essa pessoa que recebeu ou está passando por uma experiência de abuso doméstico, de violência doméstica, e perguntar para aquela mulher qual é a sua maior necessidade, e ela irá dizer: a minha maior necessidade é de segurança, porque eu me sinto insegura. Quando você olha para pessoas que passaram pela triste experiência do Covid, e se você perguntasse para essa pessoa que estava ali, entre a vida e a morte, necessitando de ar, de respirar, de oxigênio, o que essa pessoa iria dizer? Eu preciso respirar. Quando nós olhamos para as necessidades diferentes, de diferentes gerações, de diferentes experiências de vida, e você perguntar para um jovem, o que você precisa? Talvez para alguns seja: eu quero ser reconhecido, eu preciso ser reconhecido. Há uma teoria de Maslow que ele fala sobre as diferentes necessidades dos seres humanos. E é interessante que nessa teoria ele fala o seguinte: nós temos necessidades fisiológicas até necessidades de autorrealizações. Mas quando você olha para você mesmo, para a sua vida, o que você mais precisa? Quando você olha para o seu casamento, o que você mais precisa? Quando você olha, por exemplo, para a sua família, para a sua casa,
Qual é a maior necessidade que você tem em sua vida? É interessante que o pastor Mark Phelan, ele disse algo que me chama muito a atenção no seu livro, O Reavivamento Prometido. Ele diz o seguinte: não há nada mais importante para os administradores, pastores e membros, quando ele fala de reavivamento, que buscar juntos esse reavivamento. Não há prioridade mais alta. Isso significa dizer o seguinte: nós podemos ter recursos, nós podemos ter oportunidades, nós podemos ter talentos, nós podemos ter em nossas mãos as maiores possibilidades de comunicar o Evangelho, mas a pergunta é: o que mais nós precisamos nessa vida? Não há dúvida nenhuma de o que nós mais precisamos é de que o Espírito Santo habite de forma profunda e clara em minha vida e em sua vida, em nosso coração. Você que está me assistindo aí agora, onde você está, a pergunta que eu faço é, para você, você concorda que essa é a maior necessidade da sua vida? Se o Espírito Santo estivesse habitando e trabalhando em sua vida de forma profunda, não de forma superficial e esporádica, mas de forma profunda e diária, como você reagiria nas circunstâncias mais difíceis em sua vida? Eu quero convidar você para, nesses dias especiais, nós juntos buscarmos essa pessoa maravilhosa. Mas é importante nós entendermos o que o Espírito Santo, ele é capaz de fazer em nosso coração e em nossa vida. Há um pensamento que diz, The Review and Herald, de 15 de novembro de 1892, que diz assim: é essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E o que me chama a atenção são as ênfases que se seguem nesse pensamento. A primeira dessas ênfases é: falai sobre ela. Isso significa que nós devemos parar, refletir e tornar o tema do Espírito Santo um tema central em nossos diálogos. Segunda coisa, fala sobre orar por ela. Que nesses dias, os 10 dias de oração, a gente possa ter tempo de falar e também de buscar o Espírito Santo. E em terceiro lugar, diz, pregai a seu respeito. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Entenda uma coisa: se não há Espírito Santo, pessoas não são convencidas de nada. Se não há Espírito Santo, não existe instrução para nada. Se não há o Espírito Santo, pessoas não se entregam genuinamente. Se não há Espírito Santo, não existe nenhuma condição de pregar o Evangelho. Se não há Espírito Santo, nenhuma pessoa é levada a Jesus Cristo. Se não há Espírito Santo, nenhuma pessoa terá o seu caráter transformado. Se não há Espírito Santo, não existirá jamais conclusão da obra. Se não há Espírito Santo, nós não somos levados e não seremos levados às Sagradas Escrituras. Se não há Espírito Santo, nós não teremos um desejo genuíno por Jesus Cristo. Então a obra do Espírito Santo é essencial, porque sem o Espírito Santo não existe cristianismo. Quando nós colocamos em mente isso, a pergunta que fica é: por que nós precisamos tanto do Espírito Santo? Jesus Cristo, quando esteve com seus discípulos, ele disse para os seus discípulos, é interessante nós percebemos, especialmente no Evangelho de João, que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu vou sair, eu vou partir, mas priorizem algo na vida de vocês. É interessante que alguns teólogos contemporâneos diziam o seguinte, que em dados momentos a gente esqueceu o Espírito Santo. Nós deixamos o Espírito Santo de lado e tornamos extremamente conhecedores das Escrituras, mas esquecemos a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Em outros momentos, o que é que nós fizemos? Nós exageramos e começamos a explorar demais, de maneira muito mística, a pessoa do Espírito Santo e deixamos a teologia do Espírito Santo de lado. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: por que devemos falar do Espírito Santo? Jesus Cristo disse que quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus Cristo também disse que o Espírito Santo que seria enviado, ele seria um outro Consolador. Quero dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo afirmou em João 16:7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Um teólogo chamado Carson, ele fala muito bem explicando esse contexto da despedida de Jesus e de João 14. Ele disse: João 14 implica a ideia de que durante seu ministério,
Sua função como paracleto de Jesus, de fortalecer e ajudar seus discípulos, foi realizada na terra. Outro paracleto é concedido para desempenhar esta última tarefa. Eu tive o privilégio de, alguns meses atrás, ir a Israel. Caminhar por algumas ruas que possivelmente Jesus Cristo caminhou. Ir até os muros de Jerusalém e ver as escadas, e que um teólogo, ou melhor, um arqueólogo muito famoso disse: pode ter certeza que Jesus Cristo caminhou nesses degraus aqui, que vocês estão agora. Ir para Nazaré, ir para o Mar da Galileia. E um certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre isso, apresentando os diferentes lugares em que Jesus Cristo viveu e pregou. E alguém do auditório levantou a mão e disse assim: Pastor Lucas, qual foi a sensação que você teve de ir para essa terra santa? Qual foi o sentimento que você teve aí no seu coração? Eu disse para aquela pessoa e disse para o público que estava ouvindo o seguinte: é muito especial passar por lugares assim, lembrar ou ver os lugares aonde Jesus Cristo viveu e pregou. Mas Terra Santa não é uma geografia em determinado lugar do mundo. Terra Santa é onde Jesus Cristo está. E se Jesus Cristo está através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que é o outro Consolador, você pode ter certeza que aonde você estiver agora, ali se torna a Terra Santa. Se você está em casa e você está passando por lutas difíceis aqui dentro da sua natureza, que fica esticando você de um lado para o outro, mas se Cristo e se o Espírito habita em seu coração, você pode fazer da sua casa uma terra santa. Eu sei que talvez você esteja no seu trabalho, e o seu trabalho seja um lugar de piadas ácidas, maldosas, de um ambiente extremamente pesado, mas se o Espírito Santo estiver habitando em você, o seu trabalho será um lugar que eu posso chamar de terra santa. Talvez você esteja morando em uma vizinhança extremamente pesada, difícil, de som ligado, de barulhos de carro, de pessoas que brigam, discutem. Talvez você more em um lugar extremamente difícil e sensível, mas se você abre espaço na sua vida para a presença do Espírito, ali é terra santa e ali é terra segura também. Jesus Cristo nos fez uma promessa, e Ele quer que essa promessa se cumpra na minha e também na sua vida. Olhar para o Espírito Santo e descobrir as necessidades que Ele pode suprir dentro da nossa vida significa uma coisa: que durante todo o período da humanidade nós nunca ficamos sozinhos, nem por um segundo. Por quê? Porque a promessa que Deus fez é que Jesus Cristo viria, e Jesus Cristo, quando foi, Ele disse: eu não vou deixar vocês abandonados, sozinhos, no caos. Não. E embora a gente não tenha a presença física de Jesus Cristo, nós temos a presença do Espírito entre nós. Isso quer dizer que a obra continua. Isso quer dizer que Jesus Cristo estendeu sua mão e segurou os necessitados há 2000 anos atrás, e o Espírito Santo está segurando nossas mãos hoje da mesma maneira. Jesus trouxe alívio e paz a muitos corações há 2000 anos atrás. O Espírito Santo traz alívio e paz a muitos corações hoje. Jesus foi capaz de restaurar vidas por completo, e o Espírito Santo é capaz de restaurar vidas por completo hoje. O Espírito Santo é capaz de hoje trazer cura como Cristo teve, paz como Cristo trouxe. Também é capaz de nos converter de uma maneira genuína como Jesus Cristo fez. Então isso quer dizer que a obra de Jesus Cristo continua na pessoa do Espírito Santo. Pensando nessa realidade, veja o que diz o livro de João, capítulo 16, versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creram em mim. Da justiça porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Agora o que me chama a atenção nessa obra do Espírito Santo é que John Wesley disse o seguinte: sem a pessoa do Espírito Santo, a gente vive um estilo de vida pecador, sempre se rendendo, sempre caindo, sendo sempre manipulado por essa natureza que rejeita a Deus. Mas ele disse o seguinte: sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Agora, e o que é que o Espírito Santo veio fazer na minha vida? Eu não sei se em seu coração existem lutas que você já prometeu para Deus: Deus, eu prometo, olha, eu vou vencer, mas não consegue.
Eu não sei quantas promessas você já fez para Deus e quebrou todas elas. Eu não sei quantas vezes você já olhou diante do espelho e desconfiou da sinceridade do seu coração. Eu não sei quantas vezes você já desejou ser, eu quero ser filho, mas eu não me sinto filho, eu me sinto rebelde. Eu quero ser fiel, mas eu não me sinto fiel, eu me sinto infiel. Eu quero ser justo, mas eu não me sinto assim. Eu quero ser puro, mas parece que não existe isso dentro de mim. Uma das coisas que a gente precisa aprender é o seguinte: em uma batalha humana, quando você perde, você se rende. Mas no reino de Deus, você ganha quando você se rende. Então isso quer dizer que eu preciso ter uma vida de rendição. Só que essa rendição, amigos, não é a rendição que eu fiz quando eu fui batizado e ficou por lá, congelou lá. Não. Na vida cristã, rendição e entrega não é algo que eu faço uma vez na vida e acabou. Não. A vida do cristão é uma vida de rendição. Você tem que estar rendido hoje. Você quer se render hoje? Esse é o desejo de dizer para Jesus: eu quero me render de novo. Você só será de Cristo quando você viver uma vida de rendição. Veja o que diz esse pensamento. Olha só. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. A esperança para mim e a esperança para você também. Eu quero apelar o seu coração agora. Não desista de você, porque o Espírito não desiste de você. Não fique pensando que a vida cristã é uma ilusão. Serve para todos, mas não serve para mim. Isso não é verdade. Não fique pensando que ser cristão é uma caminhada e que você ao longo da estrada fica acumulando o tempo todo fracasso. Isso não é verdade. Não fique pensando que na vida cristã você tem que ser sempre a vítima, o perdedor. Porque Deus Todo-Poderoso está entre nós, está aí na sua vida, perto de mim, perto de você, dizendo algo que nós precisamos ouvir e acreditar. Você não é capaz, mas eu sou capaz em você. Você não tem forças, mas a minha força é capaz de atuar em você. Você não tem resistências, mas eu posso habitar em você e resistir por você. A gente não pode viver um cristianismo da superficialidade, da formalidade, de maneira nominal, como se crer não se tornasse uma realidade poderosa também em nossa vida. Eu não sei quais são as lutas que você tem, mas um dia eu estava em um acampamento, um retiro espiritual ali no mês de fevereiro, com um grupo de pessoas, e encontrei um rapaz que pregava bem, que falava de forma assim muito clara, muito convincente, e ele contou a sua história. Pastor, eu fui abandonado pelos meus pais. Pastor, eu fui colocado em um hospital psiquiátrico. Pastor, as pessoas olhavam para mim, parecia que eu não tinha identidade nenhuma. Foram traumas atrás de traumas, traumas atrás de traumas. Mas um dia, pastor, alguém me visitou. Um dia alguém foi até a minha casa com aquela enormidade de tratamentos e medicamentos que eu tomava. E um dia me deu o privilégio de conhecer uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, pastor. Há quase 15 anos, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e que me convenceu da minha condição. Hoje ainda eu me cuido. Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente. Mas eu sei, pastor, que acima de todas as coisas eu sou cuidado por Deus. Eu sou cuidado por Deus. Ele era um evangelista do campo, e eu fiquei impressionado em reconhecer o antes e o depois. A vida no Espírito Santo traz para nós um antes e também traz para nós um depois. A obra do Espírito Santo, ela não é uma obra que procura glorificar a Ele mesmo. O foco central do Espírito Santo,
O símbolo talvez mais importante do Espírito não são esses que vocês podem ver agora. Não é o vento o símbolo mais importante do Espírito. Não é o orvalho ou a chuva o símbolo mais importante do Espírito. Não é a pomba, o fogo, o óleo ou o selo. Tudo isso são representações da obra do Espírito, que Ele veio fazer. Mas notem vocês o seguinte: a Bíblia diz em João 16,14 que Ele me glorificará. Isso significa que a obra do Espírito Santo não é apontar para si mesmo. Talvez quando a gente fale do fervor do Espírito, não é o fogo, talvez o fervor do Espírito não seja a pomba, talvez isso não seja o foco principal. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não veio fazer uma obra para que ele aparecesse. O Espírito Santo, ele faz uma obra para que Jesus apareça. Por isso que Cristo disse: quando ele vier, ele me glorificará. Então isso significa que o Espírito Santo, ele faz uma obra. E a pergunta que fica é: para onde ele aponta? Para quem o Espírito Santo fala? Para onde ele dirige os nossos passos? Quando o Espírito Santo estende sua mão para tocar o coração humano, ele sensibiliza para quem e para quê? A obra do Espírito, ele tem um endereço. A obra do Espírito é glorificar uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Isso significa que aonde o Espírito Santo estiver, Jesus será exaltado. A maior evidência da presença do Espírito não é falar em línguas. A maior evidência da presença do Espírito não é eu pular de excitação. A maior evidência da presença do Espírito não é eu fazer milagres com o meu terno. A maior evidência de que o Espírito está presente é um coração que se rende a Jesus Cristo, é que sabe que Cristo está presente. Aonde o Espírito Santo estiver, Jesus vai estar no centro. A obra dele, a pessoa dele. Quer ser uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja em que Jesus é exaltado do seu púlpito. Quer ser um lar cheio do Espírito? É um lar em que Jesus Cristo é o centro. Quer um casamento cheio do Espírito? É um casamento em que marido e mulher, apesar das circunstâncias, apesar das incompatibilidades e diferenças, sempre Cristo se faz presente. Me chama muito a atenção esse pensamento que vocês vão ver agora comigo. Olha o que diz: o Espírito Santo revela Cristo à mente. Onde você está aí agora, diga um amém. Diga amém. Amém? O Espírito Santo vai até a mente do ser humano. Aleluia! Que coisa incrível! O Espírito Santo vai até a mente e diz mais: e a fé dele se apodera. Se aceitardes a Cristo como Salvador pessoal, conhecereis por experiência o valor do grande sacrifício feito em vosso favor na cruz do Calvário. Isso quer dizer que o Espírito nos toma pela mão, nos leva a Jesus Cristo e nos leva até o Calvário e nos leva até a cruz. Quem tem uma experiência real com o Espírito, terá uma experiência real com Jesus Cristo. Eu não sei quanto tempo você está nessa igreja. Eu não sei quais são as necessidades da sua alma. Mas permita compartilhar aqui uma experiência que tocou muito meu coração alguns anos atrás. Seu nome é Raimes. Raimes. Sabe quem foi esse homem? Presidente dessa divisão sul-americana. Sabe quem foi esse homem? Escritor. Sabe quem foi esse homem? Evangelista. Eu estou falando de alguém que foi administrador, escritor e evangelista por muitos e muitos e muitos anos. Um dia, o Raimes, que escreveu esse livro do sábado para o domingo, ele foi convidado para participar de uma reunião na Associação Geral em Washington. Em alguns momentos, espaço foi aberto para que algumas pessoas compartilhassem suas experiências de trabalho.
E chegou o momento de Raimes entrar e compartilhar suas experiências de trabalho. Ele disse diante de um grupo de administradores que estavam reunidos ali na nossa sede, do mundo todo. Ele disse o seguinte: eu quero compartilhar algo com vocês, mas eu não quero compartilhar algo do meu trabalho. Eu quero compartilhar algo da minha vida. Eu vim de um lar cristão, sou administrador, fui evangelista e sou escritor. Mas eu passei muitos anos sem ter Jesus Cristo em minha vida. E mesmo sentado na cadeira de um administrador, eu não era convertido. E mesmo abrindo a Bíblia para pregar a tanta gente, eu era um evangelista que não me convencia do que eu estava pregando. E um dia no meu escritório, eu dobrei meus joelhos e disse: Deus, eu preciso de uma vida genuína. Lembre-se de uma coisa, olha, as posições que você tem não são capazes de transformar quem você é. Você pode ser pastor, administrador, ancião, líder da igreja. As posições que você tem não são capazes de transformar você. Se você olhar para o tempo, para a sua cronologia, o tempo que você tem não pode fazer nada por sua natureza. Nada. Você pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso não vai fazer nenhuma diferença no seu coração. Mas se você tiver uma atitude de disposição, de rendimento, de quebrantamento, Deus pode fazer algo por você. E foi isso que ele fez. Quando ele se rendeu dentro do seu escritório a Deus, ele disse o seguinte: e após 15 anos de pregação, Deus me trouxe de volta aos pés da cruz. Então percebi que havia pregado o evangelho durante 15 anos, sem, no entanto, ser um homem convertido. Estou falando de um presidente, de um administrador, de um escritor, de um evangelista que disse: eu preciso nascer de novo. Preciso nascer de novo. A graça de Cristo está estendida a nós quando Ele enviou até nós o Espírito Santo. Eu não sei se existem algumas coisas em sua vida que precisam ser arrancadas, e você já tentou fazer isso e não conseguiu, mas o Espírito Santo pode fazer isso em você. Eu não sei se existem algumas coisas em sua vida que você disse: Deus, eu não posso me identificar com isso. Você não foi chamado para se identificar com seus fracassos espirituais. Você foi chamado para ser reconstituído à imagem e semelhança de Deus, que o Espírito Santo, somente Ele pode fazer em seu coração. Você não foi chamado para ficar estancado. Você foi chamado para prosseguir. Não seja vítimas dos seus pensamentos derrotistas. Seja alvo das vitórias que o Espírito Santo pode realizar em sua vida. Ele pode. Ele pode. Não seja uma pessoa que vive uma dupla personalidade cristã, mas seja aquilo que Ele é capaz de fazer quando você se rende por completo, que é um filho e uma filha genuína de Deus. O Espírito Santo está aqui agora. O Espírito Santo está aí agora perto de você. Esse mesmo Espírito em que o Luiz Cláudio irá cantar agora, que nos refina, que trabalha pacientemente e constantemente em nosso coração, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele pode fazer tudo em todos ao mesmo tempo. Basta apenas abrir o coração a Ele. Onde você está agora, é isso que você quer? Pastor, é isso que eu quero. Eu quero agora que, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo possa ir tirando e trabalhando dentro de minha vida, fazendo aquilo que minhas mãos não conseguem, fazendo aquilo que muitas vezes eu tentei fazer sozinho, com autodisciplina, mas eu não consegui, mas Ele pode fazer. É isso que você quer agora? Então se abra e deixe que o Espírito Santo faça aquilo que as suas mãos, sua posição, o tempo de igreja que você tem não consegue fazer, mas Ele pode fazer, e Ele quer fazer, porque Ele está aqui agora, porque Ele está perto de você agora. Sua mão está estendida dizendo: eu estou aqui para trabalhar em sua vida. Nesse momento,
Luiz Cláudio irá cantar e que ele continue pregando através dessa música que vai alcançar o seu coração. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem qual bronze ou como a prata, como ouro impuro, então todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo. Se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Vamos falar com Deus agora. Onde você estiver, incline seu rosto, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus querido, muito obrigado, porque a cada manhã os teus braços nos acolhem. Obrigado, bom Deus, porque a cada dia a tua voz fala ao nosso coração. Nos quebra, Senhor, e nos reconstrói. Mostra as nossas condições, os nossos fracassos pessoais, mas também nos tome pelas mãos e nos mostre as vitórias que alcançamos nos méritos de Jesus Cristo.
Nos ajuda a termos uma vida menos centralizada no eu e uma vida mais centralizada em Ti. Por favor, queima no nosso coração tudo aquilo que o Senhor não colocou dentro dele. Que o Espírito Santo não seja alguém que habita de forma passageira em nossa vida, mas que ele se torne permanente em nosso coração. Sem o Espírito Santo, nós não somos o que deveríamos ser. Sem Espírito Santo, nós somos apenas formalidade e superficialidade. Mas com o Espírito, nós podemos viver as promessas que o Senhor tem para nós. É com o Espírito que nós acreditamos que aquilo que o Senhor fez em nós é capaz de fazer em outras pessoas. Por isso, no primeiro dia desses 10 dias de oração, nós te pedimos como igreja, nós te pedimos como família, nós te pedimos como homens, como mulheres, como jovens, como adultos, como crianças, nós pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo hoje. Que a Tua paz nos alcance, que as bênçãos que o Senhor realizar em nossa vida sejam compartilhadas com aqueles que estão ao nosso redor. E que o Espírito que habita em nós faça uma obra através de nós. Que Tua graça nos acompanhe hoje, em nome de Jesus. Amém.